Agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de mais uma vez me colocar nas mãos dEle como instrumento, para a transmissão da Sua palavra. E quero também parabenizar a Missão Federal, por mais essa feliz iniciativa de ocupar esta semana de maneira bem especial e dedicá-la às grandes bandeiras que foram reafirmadas de maneira muito fervorosa pelos reformadores do século XVI e que são as bandeiras que devemos enfatizar todos os dias, porque na verdade o que os reformadores fizeram nada mais foi do que promover um retorno às Escrituras Sagradas. Então, me coube nesta tarde falar um pouco sobre este lema da reforma, o sola gratia, ou somente a graça. E eu queria começar lendo essa passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3, versículo 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 a 26. De maneira bem didática, Paulo escreve essa carta aos Romanos. Ele tinha a pretensão de ampliar os seus horizontes missionários e, para isso, ele gostaria de contar com o apoio da Igreja de Roma, que ele não conhecia pessoalmente nem havia fundado, mas ele entendia que aquela igreja poderia ser extremamente útil para que ele cumprisse esse papel, esse propósito de ampliar os horizontes da sua ação missionária. Mas como Paulo era um apóstolo sobre cujo ministério sempre pesou algum tipo de suspeição, principalmente por parte dos fariseus, dos falsos apóstolos, Paulo então escreve a carta aos Romanos para, de certa maneira, apresentar para a Igreja de Roma qual era o núcleo central, o coração intocável, o cerne do seu evangelho, para que então aquela igreja, tomando conhecimento de qual era a natureza do evangelho que Paulo pregava, ela pudesse se dispor a ajudá-lo na sua tarefa de evangelizar o mundo, fazendo com que o evangelho chegasse em lugares aonde ainda não havia chegado. E então Paulo, nessa maravilhosa carta, do primeiro a metade do capítulo 3, Paulo demonstra a miséria e a culpa universal de todos os homens. Tanto os gentios quanto os judeus, todos estão indistintamente, sem nenhuma exceção, debaixo do pecado, debaixo da culpa e, consequentemente, debaixo da justa ira e condenação de Deus, de um Deus santo que não pode compactuar com o pecado. De metade do capítulo 3 ao final do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai apresentar qual é o remédio de Deus, qual é a solução de Deus para o flagelo do pecado, para a tragédia do pecado. Ou seja, diante de um Deus que é santo e cuja lei exige que os pecadores sejam de igual modo perfeitos e a cumpram integralmente, sob pena de se colocarem debaixo da sua justa condenação, como pode o pecador encontrar saída para o seu problema? Paul Washer, certa feita, começou uma pregação afirmando a seguinte frase: Deus é santo e a sua lei é perfeita. E enquanto muita gente se encantava com aquelas palavras, ele repetiu essa frase algumas vezes e em seguida ele parou e disse: saber que Deus é santo e saber que a sua lei é absolutamente perfeita e que ele não exige menos do que perfeição absoluta dos seres morais a quem ele criou, a sua imagem e a sua semelhança, deve fazer com que reflitamos que isso cria um grande e insolúvel problema para nós. Vou repetir: saber que Deus é santo
que a sua lei é perfeita e que ele não exige menos das suas criaturas morais, com as quais ele compartilhou a sua imagem e a sua semelhança, menos do que perfeição, isso cria um terrível e insolúvel problema para nós. E por que cria um terrível e insolúvel problema para nós? Porque nenhum de nós tem condições de estar à altura das santas e elevadas exigências que a lei de Deus faz. Então, é por causa disso que neste versículo do capítulo 3, Paulo já começa a delinear de maneira bem argumentativa a doutrina da graça de Deus, da suficiência da graça de Deus, da superabundante graça de Deus, como o único meio através do qual pecadores caídos e mortos em delitos e pecados e inabilitados completamente para fazer o que quer que seja para a sua salvação, a graça é a única resposta de Deus para esse pecador. No ponto 1 da nossa meditação, nós temos o seguinte: bíblica e teologicamente, podemos definir a graça como sendo a benévola e imerecida disposição de Deus em tomar a iniciativa de salvar um pecador perdido e absolutamente incapacitado para fazer o que quer que seja para a sua salvação. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras Sagradas revelam claramente esta inquestionável verdade. O clássico exemplo dessa realidade bíblica encontra-se em Gênesis 3,15. Então, depois que Deus criou o homem e o colocou no jardim e estabeleceu com ele aquilo que os teólogos reformados chamam de o pacto da criação, ou também chamado de pacto das obras, qual foi esse pacto? Deus disse ao homem e à mulher, respectivamente, com quem ele havia partilhado a sua imagem e a sua semelhança, que de toda a árvore que havia no jardim, eles poderiam comer livremente, mas no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E aqui nós temos o padrão que se repete em toda a Escritura Sagrada a respeito do pacto ou de uma aliança. Pacto e aliança na Escritura sempre pressupõem bênçãos, promessas, privilégios, responsabilidades e também maldição, quando o pacto é quebrado. No pacto da criação, feito com Adão e Eva, e por extensão com toda a raça humana, os nossos primeiros pais, eles poderiam se autenticar no estado de santidade no qual foram criados, se eles tivessem se utilizado da liberdade original com a qual Deus os criou e tivessem utilizado essa liberdade em harmonia e em obediência ao mandamento de Deus, à ordenança de Deus no pacto. De toda árvore que há no jardim, de todo fruto vocês podem comer, mas de um determinado fruto, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Nós sabemos a história. Adão e Eva se utilizaram da liberdade original com que foram dotados por Deus, fizeram um pacto com o diabo na figura da serpente, se rebelaram contra o Criador, tomaram e comeram do fruto que lhes havia sido dito que eles não deveriam comer. O que aconteceu? Eles morreram. Não morreram fisicamente de forma imediata, mas eles morreram espiritualmente. Eles se alienaram de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele vos deu vida, Cristo vos deu vida, estando vós ainda mortos em delitos e em pecados. A Escritura Sagrada, ela não trata de maneira cosmética e superficial o problema do pecado. Na Escritura Sagrada, o homem caído ele não é visto como alguém que está levemente enfermo, não é visto como alguém que está gravemente enfermo. Ele é visto como alguém que está morto espiritualmente. Não quer dizer que a imagem de Deus foi erradicada dele. Não quer dizer que ele não é capaz de fazer coisas boas em vários aspectos culturais, sociais. Não se trata disso. Se trata simplesmente que, do ponto de vista espiritual, no tocante à salvação e à sua reconciliação com Deus, ele está absolutamente inabilitado para fazer qualquer coisa. Então, a graça de Deus pós-queda, depois da queda, tudo é graça.
E a graça de Deus ela já começa no que os teólogos chamam de proto-evangelho em Gênesis 3,15. Quando Deus vai à procura dos nossos primeiros pais na viração do dia, conforme a poética linguagem do livro de Gênesis, e o que foi que aconteceu naquele encontro. O que outrora era algo prazeroso e planificador, agora tornou-se algo aterrorizador para os nossos primeiros pais. O relato bíblico de Gênesis diz que eles tiveram medo quando ouviram a voz do Senhor que perguntava por eles. Diz que eles tentaram fugir de Deus, eles se envergonharam do pecado que haviam cometido e, em quarto lugar, eles fizeram aquilo que é a essência de todo projeto religioso, que é tentar fazer alguma coisa para se salvar pelos seus próprios esforços. O que foi que Adão e Eva fizeram? Tentaram, com folhas de figueira, cobrir a sua nudez. Se você pegar aquele texto, você pode dizer que ali está o cerne, a natureza, a essência de todas as religiões que há no mundo. Independente de haver entre as milhares de religiões distinções entre elas, mas há um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? É que o homem pode fazer alguma coisa para se religar, para se reconciliar com aquele ser de quem ele se desligou por causa do pecado. A única distinção, a única exceção, a absoluta exceção é o cristianismo, religião revelada de Deus, presente em toda a Escritura Sagrada, que entroniza o princípio da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É esta benévola disposição de Deus de ir à procura de um ser caído em delitos e em pecados e fazer por ele, em favor dele, aquilo que ele não pode fazer. Gênesis 3 diz que Deus fez vestimentas de peles e com elas vestiu, cobriu a Adão e a Eva. Ali já era uma tipificação da manifestação superlativa da graça de Deus revelada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele sobre quem João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo ponto, se eu sei que a graça é essa disposição benévola, é essa iniciativa graciosa, imerecida, soberana, boa, que Deus toma de ir à procura de um ser que se rebelou contra ele, que caiu e que ficou morto em delitos e em pecados, conforme diz Paulo na carta aos Efésios. Se eu sei que graça é isso, porque é isso que me ensina a Escritura Sagrada, nós jamais compreenderemos a excelência e a suficiência da graça de Deus como fonte única e indesviável da nossa salvação, se não tivermos uma compreensão da nossa miséria espiritual e da desesperadora situação em que nos encontramos diante de Deus. Então, a minha compreensão da sola gratia, da somente a graça de Deus como fonte única, indesviável, indisputável, intransferível, insubstituível para a nossa salvação, eu não terei condições de compreender isto, se na outra ponta eu não compreender também o estado de miserabilidade espiritual em que eu e toda a raça humana, todos nós ficamos relegados depois da queda. Então, a suficiência da graça, de um lado, ela pressupõe a compreensão deste estado de absoluta miserabilidade do homem, do outro. Se eu não tenho uma clara e nítida compreensão acerca do meu estado, consequentemente eu vou ter uma compreensão igualmente deficiente do que é a graça de Deus. A graça de Deus é Deus fazendo por mim aquilo que eu não posso. A graça de Deus é um favor imerecido de Deus, mas sem o qual eu não posso viver. A graça de Deus é a única fonte por meio da qual eu posso ser salvo. É importante nós refletirmos que a reforma protestante, no certo sentido, ela lutou em várias frentes. Houve vários conflitos dentro do cerne da reforma protestante. E em todos esses conflitos havia uma batalha em torno de um princípio de autoridade. Por exemplo, quando os reformadores reafirmaram o princípio do sola scriptura, sobre o qual já foi discorrido aqui,
eles estavam dizendo que a palavra de Deus, ela é autoridade indisputável e suprema em matéria de fé, em matéria de doutrina, em matéria de vida e em matéria de espiritualidade. Não era o magistério da igreja, não era a palavra dos papas, dos cardeais ou de quem quer que seja. Isso não significava que houvesse um desprezo por todas estas demais instâncias pedagógicas da igreja, mas simplesmente a afirmação de que nada poderia se colocar em pé de igualdade com a Escritura. A Escritura tinha de ser o princípio de autoridade suprema. Não é por outro motivo que o sola Escritura ficou conhecido como o princípio formal das Escrituras. Aquele que conferiu forma à Escritura e do qual princípio derivam todos os outros. A Escritura, que é a autoridade suprema, me diz que a fonte suprema da minha salvação é única e exclusivamente a graça de Deus, por meio da fé, que é um dom que Ele me concede, e com mãos vazias e manchadas pelo pecado, eu estendo para receber esse presente que me é dado na pessoa de Cristo. E somente assim, toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração são tributados única e exclusivamente a Deus. Então, quando eu não tenho uma compreensão do meu estado, quando você não tem uma compreensão do seu estado, quando de alguma forma nós ainda presumimos que a nossa salvação é decorrente da nossa bondade, da nossa religiosidade, da nossa caridade, da nossa moral, dos nossos bons costumes, ou porque não somos tão pecadores quanto aquele outro, nós estamos tendo uma deficiente compreensão do estado que a Bíblia diz em que ficamos relegados e, consequentemente, não teremos condições de compreender a graça. Terceiro ponto. Nós começamos falando sobre a Epístola aos Romanos e fizemos aquele breve panorama. A Epístola aos Romanos, ela se inicia com o apóstolo Paulo mostrando que os homens são culpados diante de Deus, não apenas porque rejeitaram a Cristo, mas porque muito antes de poderem vir a rejeitar a Cristo e o sacrifício salvífico do Filho de Deus, eles já rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo na criação, na qual o seu eterno poder e invisíveis atributos são mostrados, de modo que o não reconhecimento dessa realidade torna os homens indesculpáveis diante de Deus. Embora a revelação geral de Deus não possa me salvar, dado que somente Cristo salva, ela pode perfeitamente me condenar. Aqui, a ira de Deus aparece não como a expressão arbitrária de um Deus emocionalmente instável, mas sim como a justa reação do Deus Santo contra toda perversão e impiedade praticada pelos homens. Daí que somente a graça pode retirar o homem deste lamentável estado. Paulo, quando ele inicia a sua carta, recapitulando aquilo que dissemos introdutoriamente, ele começa demonstrando aquilo que a teologia reformada chama, com muita propriedade, de a depravação radical dos homens, ou também chamada de depravação total dos homens. Falar de depravação total não significa dizer que todos os homens, sem exceção, desceram a escada dos abismos morais por igual, ou que todos os homens cometeram os mesmos pecados, os mais atrozes pecados, os mais terríveis pecados e, portanto, se depravaram todos por igual. Não é isso que a doutrina da depravação radical nos diz. O que a doutrina da depravação radical diz é que, depois que o pecado entrou no mundo, conforme Paulo diz em Romanos 5, que por um só homem o pecado entrou e passou a todos os homens, logo todos se fizeram pecadores, é que o pecado afetou-nos a todos de forma indistinta e extensiva. O que significa isso? Significa dizer que todas as nossas faculdades constitutivas, o nosso intelecto, a nossa mente, as estruturas cognitivas com as quais Deus nos criou, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa vontade, essas três grandes dimensões constitutivas do nosso ser, elas foram igualmente afetadas pelo pecado. Significa que o homem todo caiu, e não apenas uma parte dele. Caiu do ponto de vista mental, cognitivo, intelectivo, racional, caiu do ponto de vista
afetivo, emocional e caiu também do ponto de vista do exercício da sua vontade. É por isso que a palavra de Deus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Aqueles que estão na carne não podem fazer a vontade de Deus. É por isso que Paulo disse que o homem natural, não regenerado, não alcançado pela graça, ele não somente não entende as coisas de Deus, como ele não as aceita. Frequentemente, eu acredito que muitos de nós aqui já nos deparamos com a situação em que você está pregando o Evangelho, anunciando a graça salvadora, e ao mesmo tempo em que você se encanta, se maravilha com aquilo que você está anunciando e que para você é a mais profunda e bela das realidades, você percebe que o seu interlocutor, a sua interlocutora, lhe escuta talvez por uma mera questão de educação, mas aquilo não faz nenhum sentido para ela, não faz nenhum sentido para ele. Não é porque essa pessoa é menos inteligente que você, não é porque ela foi menos perspicaz do que você, simplesmente é porque no estado em que ela se encontra, a sua mente está obscurecida, os seus afetos estão igualmente obscurecidos e a sua vontade está completamente escravizada. Então, o que Paulo vai dizer nessa parte, nessa porção de Romanos, é que todos estão por igual debaixo da condenação. O primeiro argumento dele não é nem que os homens rejeitaram a Cristo. É óbvio que a condenação, ao fim e ao cabo, ela se dará pelo fato de os homens rejeitarem a obra que Cristo realizou. Mas o argumento primeiro de Paulo, em Romanos 1, a partir do versículo 18 ao 32, é que os homens estão debaixo da culpa, porque antes de rejeitarem o Filho, eles já rejeitaram o Pai, que, vamos dizer assim, colocou as suas impressões digitais em toda a criação. O que diz o salmista? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que diz o Salmo 8? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Deus expôs a realidade do seu ser na criação. E embora quando eu olho para a criação, eu não seja informado sobre pecado, sobre graça, sobre inferno, sobre sangue, sobre Cristo, sobre a cruz, mas Romanos diz que os atributos do Deus invisível, o seu eterno poder, estão de tal forma postos na criação, que os homens deveriam reconhecer esta maravilhosa realidade e se curvar, não diante da criação, mas diante do Criador. E eles não fizeram isso. O que fizeram eles então? Presumindo-se sábios, tornaram-se loucos e honraram e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Essa rejeição começou do intelecto, desceu para o coração e desembocou em práticas morais as mais abjetas, as mais condenadas por Deus, a ponto de o apóstolo dizer que tais homens que assim procedem, eles não somente eles são passíveis de morte, mas também aqueles que consentem e concordam, aprovam, aplaudem e chancelam aquilo que eles fazem. Então, essa parte, o que está posto aí é que todos os homens, sem exceção e sem distinção, eles rejeitaram. E por causa dessa rejeição, pesa sobre eles a ira de Deus. É assim que Paulo começa o seu argumento. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão praticada pelos homens. E a doutrina da ira de Deus é uma doutrina muito pouco compreendida, não aceita e poucas vezes pregada. Porque normalmente a gente tem uma visão um tanto romântica e sentimental do Deus da Escritura. Mas o Deus da Escritura é o Deus Santo e, portanto, ele se ira. E a sua ira nada mais é do que uma justa reação contra o pecado. Não se irasse Deus contra o pecado e ele estaria então comprometendo a sua santidade, ele estaria comprometendo a sua absoluta e irretocável pureza. Então, neste estado de culpa, neste estado de queda, neste estado de pecado, de que modo o homem poderá sair desta realidade? Somente a graça de Deus pode retirar o homem deste lamentável estado. Ponto 4. No estado de pecado em que se encontra, absolutamente inabilitado para cumprir a lei de Deus, que o condena e exige a sua morte, o homem nada pode fazer para modificar a sua situação. Essa é a péssima notícia que toda pregação genuína do Evangelho deve dar aos homens.
Antes de o Evangelho ser anunciado, ou antes de as boas novas do Evangelho serem anunciadas, é preciso que o pecador tome conhecimento de uma má notícia. E que má notícia é essa? É que a ira de Deus está contra todo aquele que não foi ainda regenerado, alcançado pela graça. A ira de Deus está contra todo aquele que está debaixo da justa condenação advinda e decorrente da lei de Deus. Eu queria focar neste ponto 4, nessa expressão, a lei de Deus, fazendo um link com aquilo que nós vimos lá no comecinho no ponto 1, esse texto bíblico. Repare, agora, Paulo está dizendo, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que Deus é santo. A sua lei exige perfeição moral das criaturas, por ele criadas. A lei de Deus exige a morte para todos aqueles que transgredirem a lei. Agora, a grande questão é, nós temos um auditório significativo aqui. Quem aqui, dentre nós, pode se levantar e dizer com absoluta convicção de que não quebrou a lei de Deus, que não quebra a lei de Deus e que, portanto, está fora dessa exigência da morte que pesa sobre todos os transgressores? Quem se habilita a dizer que guarda toda a lei de Deus nos seus mínimos detalhes, nunca a quebrou, não a quebra e jamais a quebrará? Pelo contrário, foi perfeito, é perfeito e continuará sendo absolutamente perfeito pelo resto da vida. Nem eu. Quem de nós aqui pode dizer que tem justiça para estar diante de Deus? A Bíblia diz que o trono de Deus tem na sua base a justiça e a equidade. A mais séria, a mais comprometedora, a mais dramática pergunta que um ser humano poderia fazer a si mesmo está lá no livro de Jó, no capítulo 9 e no versículo 2. Jó pergunta o seguinte: como pode o homem ser justo diante de Deus? Essa é a grande pergunta. Esse é o maior dos problemas. Há muitos problemas na humanidade. Violência, imoralidade, fome, seca, saúde, educação. São muitos os problemas e todos são importantes. Com todos devemos ter a nossa justa preocupação e no que estiver ao nosso alcance devemos lutar para minimamente debelar alguns deles ou pelo menos minimizar os seus efeitos. Mas todos esses problemas esbarram e ficam por aqui, nessa realidade terrena. O problema mais sério com que eu e você nos deparamos é este: como eu e você podemos ter justiça para estar diante de um Deus que é santo, que é justo e que diz que deve morrer todo aquele que quebrar a sua lei? Esse é que é o grande problema. É aí, voltando para o ponto em que estamos, é aí que entra a superlativa, excelente, suficiente e superabundante graça de Deus. É isso que Paulo diz. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça sem lei, por quê? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque a lei
ela cala a minha boca, abate o meu orgulho, desmorona a minha altivez. A lei me coloca no meu devido lugar. A lei, ela me humilha quando ela, colocada diante de mim, faz com que eu perceba a minha insuficiência, a minha inabilitação para cumpri-la. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: agora, na plenitude dos tempos, quando Cristo veio cumprindo todas as profecias que acerca dele haviam sido escritas, quando Cristo veio cumprindo aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher viria, esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar, agora, em Cristo e na sua morte substitutiva e na sua ressurreição justificadora, agora, sem lei, a justiça de Deus que eu preciso, que eu não tenho, mas sem a qual eu não posso estar na presença de Deus, a não ser para ser alvo da sua ira, do seu juízo e da sua condenação. Agora, no tempo presente, essa justiça que Martinho Lutero chamou de justiça estrangeira. Por que justiça estrangeira? Porque é uma justiça de fora para dentro. Não é uma justiça que eu tenho dentro de mim, é uma justiça que vem de fora para dentro. De quem é essa justiça? Que eu preciso para estar na presença de Deus, não mais como objeto da sua ira, não mais como objeto do seu justo juízo, não mais como expressão, como objeto da morte que vai recair sobre todos os impenitentes e que não tem essa justiça. De quem é essa justiça? Essa é a justiça de Cristo Jesus, que é imputada, que é lançada na minha conta. De maneira que agora, quando Deus me olha, quando Deus me vê, não me vê mais como um transgressor, caminhando para a condenação eterna, mas como alguém justificado e sobre quem não pesa mais nenhuma condenação. Isto é graça, somente graça, sola gratia, graça suficiente, graça superabundante, graça na qual eu posso descansar com todo o meu coração, porque a minha salvação, a justiça que agora me coloca diante de Deus, Deus olha para mim e me vê como justo, como se nem pecado eu houvesse cometido, completamente absolvido e colocado numa nova posição diante dele. Essa é a justiça de Cristo que é lançada na minha conta. Isto é a maravilhosa graça de Deus. Mas é por isso que, antes disso, o pecador precisa tomar conhecimento de que ele está debaixo da ira de Deus, de que ele é olhado por Deus como um transgressor. E somente assim ele vai ser persuadido pelo Espírito Santo. Somente assim ele é levado ao arrependimento para poder então encontrar em Cristo esta maravilhosa graça que é maior do que o nosso pecado. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, dizia que a ninguém Deus reveste com a sua graça, sem antes o ter ferido com os aguilhões da sua lei. O surpreendente aqui é que Deus é quem toma a iniciativa de prover para si mesmo a justiça, ou por si mesmo, a justiça de que carecemos para estar na sua presença. Mas não a temos em nós mesmos. Justiça é essa que encontramos em Jesus Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. É somente pela graça que podemos ser salvos e ter modificada a nossa condição espiritual diante de Deus. Veja, depois da queda dos nossos pais lá no Éden, toda a história, toda a revelação, ela aponta para a graça. Toda a história da Escritura é graça. Deus vai à procura de Adão e Eva e lhes faz uma promessa de que vai mandar o descendente da mulher. Ele virá, esmagará a cabeça da serpente, será ferido no calcanhar. Isso é graça. Depois, Noé acha graça aos olhos de Deus, ou a graça de Deus encontra Noé e o poupa da destruição que sobreveio a todo mundo de então, destruído no dilúvio que Deus mandou por causa do pecado. Isso é graça. Depois Deus vai à procura de Abrão, lá em Ur dos Caldeus, uma terra politeísta, pagã, idólatra, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
anda na minha presença, ser perfeito, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto é, graça. Paulo, na carta aos Gálatas, interpretando esta passagem, Paulo diz que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, graça está no Novo Testamento, graça está no Antigo Testamento. Deus salva no Novo Testamento por meio da graça, Deus salvou no Antigo Testamento por meio da graça. Não há outro modo, não há outro meio, não há outro jeito de o homem ser salvo. É graça. Quando Deus vai a Moisés e o comissiona para ser o libertador do povo hebreu, como um tipo, ainda que imperfeito, do Cristo, o único e verdadeiro libertador do real Egito, do pecado, foi graça da parte de Deus. Quando uma luz do céu brotou, brilhou e jogou no chão o empedernido e endurecido fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, o grande teólogo Saulo, o que acontece ali? É graça. Quando Jesus chama Pedro e faz dele agora não mais um pescador de peixes, mas um pescador de almas, é graça. Quando o ladrão na cruz, de forma humilde, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e censura o outro que estava blasfemando contra Jesus e disse, nós estamos aqui pelos nossos pecados, mas este nenhum pecado tem, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, estarás comigo hoje no paraíso. Isso é graça. Graça, 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 como lemos no Romanos 3. Graça para todos, graça sobre todos, porque todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Há duas condições para a nossa salvação, as quais jamais poderemos satisfazer. A satisfação da justiça de Deus pela perfeita obediência à lei e o pagamento do preço dos nossos pecados. Cristo cumpriu todas essas condições. O ponto aqui é o seguinte: nós não podemos satisfazer nem a primeira das condições, que é promover uma perfeita, absoluta, irrasurável obediência à lei. Cristo cumpriu esta exigência. Em que aspecto? Cristo foi absolutamente perfeito em todos os seus caminhos. A Escritura Sagrada nos diz claramente que ninguém pôde acusá-lo do mais leve vestígio de pecado. Em toda a sua trajetória terrena, ele se manteve em absoluta harmonia com a lei de Deus, em todos os aspectos. É por causa disso que a Escritura o chama de o último Adão. Porque enquanto o primeiro Adão, cabeça da primeira raça, da raça que caiu, é um Adão que falhou, um Adão que quebrou o mandamento, que quebrou o concerto, que quebrou o pacto, que quebrou a aliança e arrastou consigo toda a raça no lamaçal de pecado. O segundo Adão, o último Adão, que é Cristo, cumpriu totalmente a lei de Deus do ponto de vista ativo. Significa que Cristo cumpriu todos os 10 mandamentos. Cumpriu toda a lei moral de Deus, sem rasura, sem falha, sem imperfeição, sem retoques. Isso no plano ativo. Mas no plano passivo, também Cristo cumpriu a segunda exigência que nós não podíamos cumprir. Nós não podíamos pagar o preço pela nossa redenção. Nós não podíamos dar a nossa vida para que ela trouxesse a nossa redenção. Por que não podíamos? Porque qualquer sacrifício que nós oferecêssemos, por mais bem intencionado que fosse, ele estaria contaminado pela semente do pecado. Consequentemente, não seria aceito esse sacrifício. Esse sacrifício seria rejeitado. Como rejeitado foi aquela vã
e pecaminosa tentativa que Adão e Eva fizeram lá no jardim, antes de serem expulsos, de fazerem vestes com folhas de figueira para se cobrirem da sua nudez. Lembrem-se que eu disse que aquele ato, aquela iniciativa dos nossos primeiros pais, nós podemos dizer que aquela iniciativa é a perfeita tradução do espírito das religiões. Qualquer que seja a religião. E que espírito é esse? Eu posso fazer alguma coisa para me tornar merecedor de salvação diante de Deus. O que é que aquele jovem rico diz a Jesus quando ele se aproxima de Jesus? Você se recorda? Ele se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Percebe na pergunta? Subjaz a pergunta o velho espírito da religião, que começa lá no Éden, com Adão e Eva tentando se cobrir da nudez em que ficaram depois que cometeram o pecado contra Deus. O que é que Jesus diz àquele jovem rico? Tu conheces os mandamentos, observa-os, pratica-os. Aí ele se encheu de alegria, não é? Cheio de justiça própria, e não se iluda. Nós não somos diferentes daquele jovem rico. Todos nós nascemos com o senso de que temos justiça própria. Por incrível que pareça, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós ficamos espantados quando confrontamos pessoas que estão na igreja há anos e quando nós perguntamos a ela, fazemos a simples pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que estará na eternidade com Deus? O que faz com que você tenha essa certeza? Frequentemente, lamentavelmente, ouvimos: olha, eu tenho procurado ser um bom crente, eu sou dessa igreja há vários anos, eu sou um dizimista fiel, eu procuro. Isso é o espírito da religião, que começa com Adão e Eva e segue pela vida fora. Jesus diz ao rico, ele diz a Jesus: eu cumpro os mandamentos desde muito jovem. Esperando certamente que Jesus lhe fizesse um elogio e lhe dissesse: você está aprovado com louvor, por média, você é um aluno maravilhoso. Jesus diz assim: falta-te uma coisa ainda. Venda o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, depois me siga e você terá um tesouro no céu. Uma leitura apressada, uma hermenêutica defeituosa desse texto poderia nos fazer pensar que Jesus estava ensinando salvação pelas obras ou pela observância da lei. O mais terrível engano interpretativo. O que Jesus estava fazendo, na verdade, era usando a lei para mostrar como, de fato, é pela lei que vem o conhecimento do pecado. É pela lei que a nossa boca é calada, silenciada. É pela lei que o nosso orgulho é jogado por terra. É pela lei que Deus nos humilha e nos coloca no lugar em que devemos estar. Pecadores, arrependidos, humilhados, reconhecendo que a salvação é somente pela graça. O que aconteceu com aquele jovem? Ficou triste. Por que ficou triste? Porque era muito rico. E qual era o problema? O problema era porque ele era rico? Ser rico é pecado? Ter patrimônio é pecado? Ter dinheiro é pecado? Em absoluto, a Bíblia não diz isso. Qual era o problema daquele jovem? Era que o seu dinheiro, sua fortuna, seu patrimônio, seus bens eram o seu Deus. Ele que se julgava um perfeito cumpridor da lei, caiu logo no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento do decálogo. O segundo mandamento trata do culto e assim subsequentemente. Mas o primeiro trata da nossa correta relação com Deus. Só Deus deve estar entronizado no nosso coração. Mas o Deus daquele jovem era mamon, era riqueza, era o dinheiro. Como se não bastasse, ele também cobiçava. Caiu no primeiro mandamento, caiu no 10º mandamento. Ele não somente tinha um ídolo, como ele cobiçava esse ídolo. O que é que a Bíblia diz? Quem tropeça num ponto da lei, tropeça em todos. É um efeito dominó. A lei foi usada por Jesus para mostrar que aquele jovem era um pecador miserável, carente, como miseráveis e carentes somos todos nós, e como carecemos única e exclusivamente da graça
maravilhosa de Deus que há em Cristo Jesus. Jesus satisfez a primeira exigência, foi perfeito em todos os seus caminhos, obedeceu toda a lei de Deus sem falha. Jesus cumpriu a segunda condição, ele pagou o preço dos nossos pecados. Como? Entregando a sua vida. Quando ele disse, está consumado, tetelestai, não é? O está consumado significou o seguinte: tudo que a lei, tudo que os profetas, tudo que foi escrito a meu respeito, está agora encontrando o seu cabal e perfeito cumprimento. O sacrifício de que o homem carece para ter justiça e para ser salvo está sendo agora consumado na cruz do Calvário. O que podemos extrair, meus irmãos, como aplicações práticas dessa doutrina tão maravilhosa das Escrituras, que está no Pentateuco, está nos reis, nas crônicas, nos profetas maiores e menores, na sabedoria, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas paulinas, petrinas, nas cartas pastorais, nas cartas de João, no Apocalipse, que está em toda a Escritura. A graça, a graça, a graça. Somos salvos pela graça, sustentados pela graça, chamados eficazmente pela graça, seremos glorificados no futuro pela graça, fomos justificados pela graça, estamos sendo santificados pela graça, fomos reconciliados pela graça, perdoados pela graça. Tudo é graça. Graça no começo, graça no meio, graça no fim. Que aplicações práticas a gente pode fazer para as nossas vidas? Primeiro, sondemos os nossos corações, a fim de verificarmos em quem estamos realmente colocando a nossa irrestrita confiança no tocante à nossa salvação. Se na graça de Deus manifestada superlativamente em Jesus Cristo, ou se nos mulambos andrajosos das nossas supostas boas obras. Isso é sério. Eu disse aqui para vocês que nós precisamos nos sondar mesmo. Não basta simplesmente sermos evangélicos, termos nascido num lar cristão. Nada disso é garantia. Em quem nós colocamos a nossa confiança? Em Cristo Jesus, na sua obra. Uma só gota de sangue do Salvador é suficiente para salvar o mundo inteiro. Uma só gota daquele sangue que caiu naquela cruz é suficiente para salvar o mundo inteiro. Sendo assim, é suficiente para me salvar e é suficiente para salvar você. Então, confie irrestritamente em Cristo e na sua graça. Não ponha sua confiança no que você presume que é bom em você, no que você julga que é justiça sua. Você não a tem, eu não a tenho. A justiça que temos é imputada, é estrangeira, é de fora para dentro, é a justiça de Cristo. Segunda aplicação prática. Você sondou, eu sondei, eu fiz uma avaliação rigorosa em quem eu confio, em quem eu deposito irrestrita confiança no tocante à minha eternidade. Se Deus quiser que eu parta hoje para a eternidade, se na providência divina esse for o meu último dia aqui na terra, em quem está posta a minha confiança? Se hoje for o seu último dia de vida, se assim for a decisão da providência de Deus, em quem está posta a sua confiança? Em Cristo? Na sua graça? No favor imerecido? Sondou o coração? Confirmou? Está em alinhamento com a palavra? Então agora descansemos inteiramente naquele que na cruz do Calvário quitou de forma definitiva a nossa dívida para com Deus. Lutero vivia atormentado, você conhece a história, perturbado, aflito, angustiado, praticando penitências, jejuns, automortificações, de uma maneira tão intensa e dramática que o seu tutor espiritual ficou temeroso de que aquilo lhe trouxesse problemas para a sua saúde física e mental, porque ele estava querendo que com esses seus jejuns, seus sacrifícios,
suas noites não dormidas, isso pudesse torná-lo merecedor diante de Deus. Mas quanto mais ele fazia isso, mais ele percebia o seu coração corrupto, pecaminoso, sem justiça. Até que, examinando a Escritura, e particularmente a carta aos Romanos, ele descobre, lá no Evangelho, Evangelho é carta, mas é Evangelho também, de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo o que crê. Porque nele, Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a história conta que quando Lutero leu essa porção, o Espírito Santo iluminou a sua mente, alargou as fronteiras do seu coração, escancarou as portas da sua alma e fez com que dentro dela brilhasse a luz do Evangelho, da graça. E a história conta que Lutero viu como que cair dos seus ombros uma tonelada de fardo e de tentativas inúteis de conquistar o céu e a salvação pelos seus méritos. Então, descansemos inteiramente em Cristo e na sua graça. Terceira aplicação prática para mim e para você. Rejeitemos com todas as forças da nossa alma, do nosso coração e do nosso entendimento, toda e qualquer mensagem que tire Jesus Cristo e a sua superabundante graça do centro da proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Qualquer mensagem que comprometa a graça de Deus como fonte única da salvação do pecador está debaixo da maldição divina, devendo ser considerada anátema. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: rejeite mesmo. Não empreste, não doe sua alma, sua mente, sua inteligência, sua sensibilidade para pregadores, para ministérios, quaisquer que sejam, por mais aparentemente abençoados que sejam, não nos importa. Pastor Paulo Anglada, que é pastor da primeira igreja presbiteriana de Belém do Pará, ele costuma, expondo a carta aos Gálatas, ele diz assim: não é o pregador quem autentica a mensagem, é a mensagem quem autentica o pregador. Não é o pregador quem autentica. Não é fulano de tal. Não, ele faz milagres. Não importa. Ele pode fazer descer fogo do céu. Isso não tem serventia nenhuma. O que deve motivar-nos, o que deve manter a nossa mente cativa é a pureza da mensagem. E a mensagem é simples. 4:25 de Romanos. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Rejeite. 4. Sejamos eternamente gratos ao Deus que nos salvou por pura graça e o adoremos sempre eternamente. Sejamos eternamente gratos. A gratidão deve ser uma marca indelével da vida do cristão, porque nós não tínhamos nada, estávamos mortos, éramos escravos, vivíamos segundo o curso deste mundo. Quem nos governava era o príncipe, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que estava sobre nós era a ira de Deus. E agora? Fomos perdoados. Nossos nomes foram escritos no livro da vida. Fomos reconciliados com Deus, adotados na família dos santos, justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados. Não há mais nenhuma condenação contra nós. Pelo contrário, Deus nos vê como seus filhos amados. Portanto, sejamos eternamente gratos e o adoremos sempre eternamente. E finalizando, não está aí, mais uma aplicação. Proclame, anuncie a tempo e fora de tempo. Seja diligente, aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para compartilhar esta verdade gloriosa da graça de Deus. E se porventura, dentre os que aqui estão, há alguém em cujo coração esta esperança não está ainda posta, esta é uma tarde preciosa. Essa é uma tarde especial. Este é um tempo separado por Deus para esta finalidade. E queira Deus, na sua graça, na sua soberania, na sua boa, perfeita e agradável vontade, fazer com que brilhe no seu coração a excelente, suficiente e superabundante graça de Deus, fonte única e indesviável da nossa salvação. A Deus
Ao Deus de toda graça, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Obrigado pela oportunidade.